Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao canal Crescimento Espiritual. Juntos, gradativamente, aprenderemos a nos tornar pessoas melhores para alcançar a transformação em Cristo. Se já estão gostando dos meus vídeos, inscreva-se no meu canal e deixe o seu like. E não se esqueça de compartilhar, para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Vamos lá para mais um vídeo? O que causa a depressão? A depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida, como morte de um familiar, problemas financeiros ou divórcio. No entanto, também pode ser provocada pelo uso de alguns remédios ou em caso de doenças graves, por exemplo. Os principais sintomas que marcam o início da depressão são falta de vontade para realizar atividades que davam prazer, energia reduzida e cansaço constante. Estes sintomas surgem em baixa intensidade, mas pioram ao longo do tempo, causando sofrimento e incapacidade de trabalhar ou manter interações com outras pessoas, por exemplo. No entanto, a depressão tem cura e pode ser alcançada com o diagnóstico e tratamento correto, que pode ser feito com o uso de antidepressivos, ansiolíticos e sessões de psicoterapia. Os sintomas mais comuns que podem indicar a depressão incluem sensação de vazio ou tristeza. A presença do vazio ou tristeza geralmente manifesta-se através de um rosto triste, olhos caídos olhando para o nada, sem brilho e tronco curvado. É ainda frequente que a pessoa tenha crises de choro ou que chore muito facilmente, tendo falas voltadas para o pessimismo, culpa e baixa autoestima. É ainda comum apresentar um sentimento de inutilidade e, por isso, pessoas que estão desenvolvendo a depressão apresentam vontade de isolar-se dos amigos e da família, antes de pensar em soluções mais severas, como o suicídio. As pessoas que possuem depressão referem sentir uma tristeza diferente do normal, que não melhora com a adoção de atitudes que aliviam e que é normalmente acompanhada por uma sensação de vazio, apatia, desinteresse e falta de vontade para realizar as atividades. Ocorre a falta de vontade para realizar atividades que davam prazer. Este é o principal sintoma da depressão e está presente desde o início da doença, podendo agravar-se à medida que o transtorno evolui. Isso porque o transtorno depressivo pode fazer com que a pessoa tenha mudanças repentinas e transitórias do estado de humor, podendo ficar mais susceptível ao choro, por exemplo. Além disso, nessa situação, a vontade de realizar atividades que antes eram motivo de alegria, como tocar instrumentos, ver filmes e séries, estar com amigos ou ir à festa, por exemplo, desaparece sem que a pessoa consiga explicar o motivo, sentindo apenas vontade de não fazer nada. A falta de energia e o cansaço constante que impedem a realização de atividades diárias como higiene pessoal, se alimentar, ir à escola ou trabalho podem indicar depressão. Além disso, a falta de motivação por não querer fazer nenhuma atividade é um sinal que a depressão está evoluindo. Devido à tristeza profunda, é comum manifestar irritabilidade, ataques de raiva, causando sintomas como tremores, vontade incontrolável de gritar e até suor em excesso. Além disso, podem estar associados a alguns sintomas de ansiedade e angústia. Também ocorre dores e alterações no corpo. A depressão pode também causar dor de cabeça constante devido às noites mal dormidas e às alterações do humor, podendo ainda ocorrer sensação de aperto no peito e peso nas pernas. Em alguns casos, pode acontecer queda de cabelo, unhas fracas, pernas inchadas e dor nas costas e estômago, devido à baixa de hormônios, além de vômitos e tremores, conhecidos como sintomas psicossomáticos. É comum que em casos de depressão a pessoa apresente insônia terminal. Nesse tipo, não existe problema para adormecer. No entanto, a pessoa acorda de madrugada por volta das 3 ou 4 da manhã e não consegue voltar a dormir pelo menos até as 10 da manhã novamente. E após isso, acorda muito cansada. A falta de apetite e a alteração do peso durante a depressão é resultado de todos os outros sintomas juntos, pois a pessoa não tem energia para se levantar, sente dores, está irritada e com sono, por exemplo. O que também é mais um fator para agravar a perda de peso, pois a pessoa costuma fazer apenas uma refeição ao dia e geralmente pela insistência de familiares. As alterações de peso ocorrem pela baixa produção de serotonina no corpo, que também é a responsável pela absorção de nutrientes, e sua redução acaba causando perda excessiva de peso,
em um curto período de tempo, pois o corpo não absorve o que se come. Durante a depressão, pode surgir a falta de concentração, acompanhada de perda de memória, pensamentos negativos persistentes e indecisão com momentos de enorme desconcentração que afetam o trabalho, escola e interações pessoais. Este sintoma pode ser facilmente notado, pois as pessoas costumam não responder perguntas e olharem para o nada durante longos períodos de tempo, o que leva também à perda do senso de temporalidade. O conjunto de todos os sintomas da depressão pode fazer com que a pessoa tenha pensamentos de morte e suicídio. Isso porque os sentimentos experimentados nesta doença passam a sensação de que não vale a pena estar vivo, considerando essa uma solução para escapar da situação em que se encontra. O abuso no uso de álcool e drogas acontece pela presença de sentimentos como a tristeza e a angústia profunda. A pessoa, neste caso, pode ter a necessidade de sentir alegria e se desligar dos sentimentos causados pela depressão, o que pode ser perigoso, pois o abuso desta substância pode levar à dependência química e overdose. No entanto, nem todas as pessoas com depressão desenvolvem esse sintoma, e por isso é importante estar atento a qualquer mudança repentina do estado de ânimo que poderia indicar uma atitude aditiva. O transtorno depressivo pode, algumas vezes, interferir na atividade mental e motora, o que pode fazer com que a pessoa fique mais agitada ou mais lenta, sendo esta última mais comum. Dessa forma, a depressão pode afetar o pensamento, movimentos e a forma de falar, em que a pessoa apresenta pausas quando fala e respostas curtas, ou o contrário, em que apresenta uma fala mais rápida e movimentos repetitivos com as mãos e pernas, por exemplo. O que fazer para curar a depressão? O tratamento para a depressão é focado na melhora dos sintomas e da qualidade de vida e na diminuição do risco de suicídio. Apenas das causas da depressão ainda não serem totalmente esclarecidas, existem várias alternativas para tratar esse transtorno, como medicamentos, psicoterapia e terapia alternativas. Por isso, para tratar um quadro de depressão, o psicólogo e o psiquiatra podem escolher uma ou mais técnicas, que podem ser realizadas em conjuntos ou separadas. No entanto, o tipo de tratamento, tempo e doses de medicamentos podem variar de uma pessoa para outra. Nos casos mais leves, normalmente não é necessário tratamento médico, podendo ser feito apenas com psicoterapia. Por outro lado, nos casos mais graves, é possível que a pessoa necessite de hospitalização e observação médica, até que os sintomas melhorem.